Se o teu objetivo é ganhar músculo, sou da opinião que deves fazer grande parte das séries entre as 5 e as 15 reps. Mas como é que deves organizar a coisa? 3x10? 12, 10, 8, 6? Ao contrário? Basicamente, qual é a melhor estrutura? Este tema desperta alguma confusão em muita gente. Por isso, neste vídeo, eu vou dizer quais são as duas principais estratégias que eu utilizo para organizar as minhas séries, bem como as dos meus clientes. Por isso, fica aí desse lado. Antes de começar com a primeira estratégia, quero só esclarecer que estas não são as únicas estratégias, não são as melhores. São apenas aquelas que eu tendo a utilizar mais porque, na minha cabeça, fazem mais sentido. Primeira estratégia, straight sets, ou então em português, séries direitas. Nesta estratégia, vais escolher um rep range para cada exercício e vais fazer todas as séries dentro desse range. Normalmente, mas nem sempre, com o mesmo peso. Vamos imaginar que tens uma sessão de pernas e programas os seguintes exercícios. Leg curl para 8 a 12 reps, depois uma X-Squat para 6 a 10 e depois uma Leg Extension para 10 a 15. E todas as séries devem ser feitas a uma repetição da falha, só para ser simples. O teu objetivo aqui é simples, fazer todas as séries a uma repetição da falha enquanto te mantens dentro dos rep range que prescreveste. À partida, se escolheres um peso para a primeira série em que consegues bater o topo do range prescrito, tu vais conseguir fazer todas as séries com o mesmo peso, mesmo que percas repetições de uma série para a seguinte, coisa que é completamente normal. Mas também pode acontecer o seguinte, imagina que vais para a X-Squat, onde tens um range de 6 a 10, e que na primeira série só consegues sacar 8 repetições. Na segunda série já só fazes 6. Tu sabes que se fores para a terceira série com o mesmo peso, provavelmente não vais conseguir as 6, ou seja, não vais conseguir o mínimo do range. Por isso, o que tu podes fazer aí é fazer aquilo que se chama uma downset, ou seja, baixas o peso, normalmente entre 10 a 20% é suficiente, para conseguires manter-te dentro do range que prescreveste, neste caso 6 a 10. Em termos de progressão de semana para semana, o mais simples que podes fazer é o seguinte: sempre que chegares ao topo do rep range para determinado exercício na primeira série, tu na semana a seguir podes aumentar o peso para todas elas, à partida. Sempre que não conseguires chegar ao topo do rep range, então tentas progredir em repetições até lá chegares. Esta é uma estratégia que eu utilizo principalmente para malta iniciante e intermédia e que, na minha experiência enquanto coach e enquanto atleta, permite uma progressão muito boa durante muito tempo. Vamos à segunda estratégia, que é top e back offset. Aqui temos dois tipos de séries. Temos em primeiro lugar as top sets, que são séries feitas com maior carga e para rep range mais baixo, normalmente ali entre as 5 e as 9 reps. E temos as back offsets, que são séries feitas com menor carga e para rep range mais elevados, normalmente sempre acima das 9 e até mais ou menos às 15 reps, podendo em alguns exercícios ir para lá deste número. O mais comum nesta estratégia é fazer uma top set seguida de uma a duas back offsets. Mas também podes fazer, por exemplo, duas top sets seguida de uma back off. Desde que faças as séries mais pesadas em primeiro lugar, está tudo ok. Da top set para a back off, retiras a carga que for necessária para conseguir estar no novo range de repetições. E aqui, quanto mais longe eles estiverem um do outro, maior vai ter que ser esse drop. Como diretriz inicial, pensa em fazer descidas de 15 a 20% da carga, mas adequa sempre isso a cada caso específico. A título de exemplo, podes pegar num exercício como a X-Squat e fazer uma top set para 6 a 8 reps, com 170 kg por exemplo, e depois fazer uma back off de 10 a 14, talvez com 130 kg. Com esta estratégia temos a top set que é bastante focada na produção de cargas e as back offs com o objetivo de acumular mais volume sem gerar tanto stress articular. Na minha opinião, esta é uma estratégia bastante adequada para nós naturais, porque nos obriga em primeiro lugar a focar na progressão e em segundo lugar a treinar com intensidade. Duas coisas que são extremamente importantes para quem quer ganhar músculo. Para além disso, quebra um bocado a monotonia das straight sets e acaba por tornar o treino um bocado mais motivante ou interessante. Pelo menos em mim teve esse efeito. Eu utilizei a estratégia de straight sets durante à volta de 4 anos e resultou sempre muito bem, quer em termos de progressão de carga, quer em termos de ganho de músculo. E depois troquei alguns exercícios para esta estratégia. E como sou um gajo que também gosta de levantar coisas pesadas no ginásio e de me sentir forte no ginásio, essa estratégia acabou por se adequar bastante bem a mim. Posto isto, é uma estratégia que eu utilizo principalmente com malta intermédia à avançada e que já teve bastante experiência com estratégias de straight sets ou semelhantes e que já domina bastante bem a técnica em cada padrão de movimento. Agora vamos falar sobre que estratégia e rep range específicos utilizar. Quanto à escolha da estratégia, elas não são mutuamente exclusivas. Tu não tens de escolher uma ou outra para todos os exercícios que fazes. Podes e até deves escolher aquela que se adequa melhor ao exercício e grupo muscular que estás a trabalhar, bem como às tuas características específicas. A estratégia de straight sets funciona bem com qualquer grupo muscular ou exercício. Quanto à estratégia de top e back offset, regra geral funciona muito bem com grupos musculares maiores e exercícios assim mais para o composto, ou seja, tudo que seja padrão de agachamento e pinch
press horizontal ou vertical, pull-downs e remadas. No entanto, para grupos musculares mais pequenos pode não ser a melhor aposta, pelo menos sempre. Vai depender sempre do exercício e das tuas características específicas, mas fazer, por exemplo, umas elevações laterais com halteres no range das 6 a 8, para a maioria das pessoas é capaz de não ser o melhor em termos de estímulo retirado e também em termos de conforto articular. Por essa razão, nestes exercícios tendo a optar mais vezes pela estratégia de straight sets, mas não sempre. Quanto à escolha dos rep range específicos, para as straight sets e a maioria das back off sets, gosto de ter rep range mais compridos. Por exemplo, 6 a 10, 8 a 12, 10 a 15 para as straight sets e 10 a 14, 10 a 15 para as back-offs. Se bem que às vezes gosto de utilizar o range das 9 a 12 para algumas back-off sets e eu já te vou explicar quando e porquê. No caso das top sets, tento sempre a escolher rep range mais curtinhos, por exemplo 5 a 7 ou 6 a 8. Estas são séries mais focadas na progressão de carga, por isso não precisamos de ranges tão compridos. Ao tomares as tuas decisões, deves ter em conta 3 coisas. Em primeiro lugar, a natureza do exercício. Exercícios mais compostos que envolvem maior trabalho de estabilidade são mais adequados para rep range mais baixo, desde as 5 e eventualmente até às 10, 12 reps. E é neste tipo de exercícios que eu gosto de fazer as back-off sets de 9 a 12, por exemplo um agachamento com barra livre. Se tu tentares fazer 15 reps no exercício deste tipo, é provável que o fator limitante não sejam os quadríceps, mas sim os teus eretores da coluna ou até o teu sistema cardiovascular, coisa que não é ideal. Por isso, nestes casos, mas não só, tendo a manter estas back-offs abaixo das 12 reps. Depois, para exercícios de isolamento, regra geral, rep ranges mais elevados são mais adequados, ali acima das 8 ou 10 reps por série. A segunda coisa que deves ter em conta é a relação entre o aumento mínimo de peso disponível e a tua capacidade para progredir determinado exercício. No RDL, por exemplo, uma boa parte da progressão advém de aprendizagem técnica e componentes neurais, por isso a capacidade em progredir cargas é mais alta. Para além disso, o aumento mínimo disponível em relação à carga utilizada é bastante pequeno. Aumentar, por exemplo, 2,5 kg quando usas cargas de 70, 90, 120, 150 kg não é praticamente nada. Como tens muita capacidade de progressão no exercício e o aumento mínimo de peso disponível é bastante baixo, tu podes utilizar rep ranges mais curtos, por exemplo 6 a 8. Por outro lado, no caso de uma elevação lateral com halteres, por exemplo, a tua capacidade em progredir o exercício é bastante mais pequena, porque a progressão que advém daquelas componentes de aprendizagem técnica e de componente neural são também elas bastante mais pequenas. Quanto ao aumento mínimo de peso disponível, normalmente são ali os 2 kg por halter, ou seja, se tu estás a utilizar halteres de 10 kg e passares para os de 12, tu estás a aumentar a carga em 25%, que é uma coisa bruta. Neste caso vais precisar de rep ranges mais compridos, por exemplo 10 a 15. Desta maneira, quando aumentas o peso de uma semana para a outra, tu sabes que vais conseguir continuar dentro do range prescrito, apesar de ires para mais perto do limite inferior. Por último, deves também ter em conta a tua preferência. De certeza que tens exercícios que gostas mais de fazer em determinados rep ranges. Fala-os aí. Isto vai tornar o treino mais agradável e mais facilmente te vais empenhar a sério em cada série que fazes e treinar com intensidade. Agora vamos colocar isto tudo na prática com um exemplo de uma sessão de push, em que vamos fazer 2 exercícios de press horizontal, um de press vertical, 2 de tríceps e um de deltoides. Vamos começar com um supino plano na Smith Machine e vamos fazer 3 séries. Uma top set de 5 a 7 reps, com o foco na progressão de carga, e 2 back-offs de 9 a 12. Depois vamos fazer um supino inclinado com halteres. Aqui vamos fazer 2 séries, uma top set de 6 a 9, mais uma back-off de 10 a 15, para completar o trabalho feito no primeiro exercício e trabalharmos desde as 5 às 15 reps. Depois temos mais 2 séries de um press de ombros na máquina, mais uma vez vamos fazer uma top set de 7 a 9, porque pessoalmente não gosto de presses verticais com range muito baixo, ao contrário dos horizontais, e depois fazemos uma back-off set de 10 a 15 reps. Depois entramos no trabalho de tríceps e começamos com um tríceps push-down com 2 cordas, e aqui ainda vamos usar a estratégia de top e back offset, principalmente porque eu gosto de ter uma série pesada neste tipo de exercícios. Sinto bem o músculo trabalhar e não tenho sensações de desconforto ou dor articular. Depois fazemos 2 back-offs de 11 a 15 repetições. Passamos por um tríceps à nuca com halteres e aqui já utilizamos a estratégia de straight sets e utilizamos um range de 10 a 15 repetições. Por último, temos a elevação lateral nos cabos, com os cabos a passar atrás de nós, em que voltamos a fazer uma top set, desta vez de 8 a 10 reps, porque, mais uma vez, gosto bastante e sinto um estímulo muito bom, mas se fizer menos de 8 reps já não vai ser bem assim. E depois acabamos com 2 back-offs de 10 a 15 repetições. Por último, quero só deixar aqui 3 notas. Primeiro, apesar de teres como foco progredir cargas, principalmente na top set, quando usas essa estratégia, é importante que mantenhas sempre uma técnica que permite retirar o máximo de estímulo possível de cada série. Ou seja, o estímulo deve estar sempre acima da progressão de carga. Segunda nota,
No geral, mas principalmente quando utilizas a estratégia de top e back offset, é muito importante fazer várias séries de aquecimento para preparar os músculos, articulações e sistema nervoso para cargas elevadas. Por isso, não negligencies as séries de aquecimento. Terceira nota, tens de perceber que o importante não é chegar a um determinado número de reps. O mais importante aqui é trabalhar com a intensidade suficiente, ou seja, escolher uma proximidade à falha adequada e bater esse nível de intensidade, independentemente do número de reps que fazes. Nenhuma destas estratégias é o segredo para ganhar massa. Isto são apenas maneiras de estruturar as séries de uma forma que faz sentido e que vai potenciar a progressão de carga ao longo do tempo, mas não são mágicas. Agora que já sabes como estruturar as tuas séries, carrega aí nessa playlist onde eu te mostro o meu top 2 ou top 3 de exercícios para cada grupo muscular.